Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Conexões Ribeirão, aquele nosso encontro, aquele nosso papo aqui toda semana, sempre falando de cultura, de arte, de educação, movimentos sociais, política, enfim. É um variado aqui no Conexões Ribeirão, né? E sempre trazendo alguém muito especial para estar conversando aqui com a gente, né? E dessa vez nós temos aqui um designer gráfico formado pela Unesp, é animador infanto-juvenil, ilustrador de muitas obras, só pode ser o nosso amigo, nosso querido Lucas Busato. Bem-vindo, Lucas! Tudo bem? Obrigado, Lages. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente depois de ter a participação da Tati, né, que fez o livro Uma Tarde com Sabor de História. Então é uma honra estar aqui com você. Tá aqui, ó. Legal, legal. Eu vi aí a sua arte no Uma Tarde com Sabor de História, né? E aí nós combinamos até com a Tatiana. Não, nós vamos chamar aqui o Lucas, né? Já era para ter vindo, né? Mas agora com esse reforço mais ainda, né? Legal, bacana. Ô, Lucas, fala pra gente como é que você começou nessa trilha aí, né? De ilustrador, como é que foi o início, como é que foi assim os primeiros ensaios, tem muito tempo, é recente, qual foi a sua primeira obra, como é que você se lançou aí, como é que foi? Eu me formei em design gráfico e eu fui trabalhar em algumas editoras e eu acabei trabalhando aqui em Ribeirão na Saraiva, que produzia material didático. E ali que eu tive a oportunidade de realmente ilustrar profissionalmente. Então, o livro didático, você sabe bem, tem muitas ilustrações, cada matéria, né? E é ali que eu comecei a praticar mesmo. Mas meu primeiro livro infantil foi com o André Luiz Oliveira. Eu estava ainda na Saraiva e a gente lançou, chama Hora Sim, Hora Não, Hora Hora. Agora eu acho que teve aí um estágio aí fora, né? Que eu acho que teve uma importância maior assim na sua caminhada, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente, ô Lucas. Foi essa transição entre o design gráfico e a ilustração, porque nas editoras, né, pela formação, eu trabalhava com design gráfico e ilustração, e depois desse primeiro livro, né, Hora Sim, Hora Não, eu decidi focar em ilustração. Ali eu falei, preciso estudar mais, né? Tinha formação de design gráfico, mas queria me aprimorar. E eu descobri um curso em Barcelona, na Espanha, lá do outro lado do mundo, e me encantou, assim, a grade curricular, eram 6 meses, era um curso relativamente curto, né, que daria para eu fazer, né, financeiramente, ficar ali um tempo sem trabalhar, e aí peguei a mala, pedi demissão e fui estudar em Barcelona. Ô Lucas, eu já tive 2 vezes em Barcelona, meu querido, aquilo ali é o que há, né? É lindo. Eu costumo dizer para os amigos, eu acho que é a melhor cidade da Europa, é a mais encantadora, aquela que nos atrai mais, né? É maravilhoso. A cidade da La Rambla, né? Foi legal também essa parte aí do lazer, além da cultura, como é que foi? Eu acho que além do curso, a cidade respirava arte, cultura. Então é a cidade de Picasso, Gaudí, nossa, tantos, né, artistas, arquitetos, mas a cidade respira cultura. E até tem um fato interessante, você falou da La Rambla, que é como se fosse um calçadão, né, que a gente tem aqui em Ribeirão Preto, e tem o dia deles, que é o dia de São Jorge, que seria um dia dos namorados pra gente, e imagina um calçadão repleto de bancas de livros, e as pessoas, os namorados, né, se dão livros e flores, mas as pessoas de um modo geral, né, então muita gente assim, passeando, comprando livros, presenteando os amigos. Foi uma experiência assim, única. Ô Lucas, agora a gente percebe nos seus trabalhos, acompanhando um pouco sua caminhada aqui mais recente, né, que como ilustrador você vai muito além da ilustração, né? Eu acho que você acaba criando um arco assim, de relações, né, de inter-relações, de trabalho, enfim, de entrosamento com seus parceiros aí, né? Enfim. Fala um pouquinho, por exemplo, de um trabalho seu que eu acho que se destaca aí dentro da sua obra, que foi aquele Pequeno Baobá. Como é que foi? Legal. Então, ele nasceu em Barcelona. Então, o trabalho, digamos, de conclusão de curso era criar um livro infantil. E eu tinha a história na cabeça, mas minha praia é visual, são imagens, né? Eu até me arrisquei um pouco ali na escrita, comecei a rascunhar. E quando eu voltei para o Brasil, eu lembrei do André, que
foi, né, o primeiro autor que eu ilustrei, e eu ofereci para ele escrever essa história. Então eu tinha essa ideia de uma árvore que saía para caminhar. Eu tinha até, engraçado, o professor falava assim, porque ela chega no mar. Aí ele falava, ela chega no mar e aí? E eu não sabia como resolver. Ela saía para caminhar, ia crescendo, ia se desenvolvendo, ajudando os animais, mas ela chegava no mar e eu travei, assim, né? Eu não sabia como resolver a história. Falei, não, preciso de um autor, alguém que está mais acostumado com a escrita. Chamei o André, isso levou 2 anos, ele ficou ali com as imagens, ficou elaborando também no tempo dele, né? A gente sabe que para escrever também leva um tempo, e ele voltou com uma história maravilhosa. Eu imagino que vai aparecer ali na tela, né, as imagens, mas só para mostrar aqui, ó, o pequeno baobá. E aí ele amarrou a história, então ele colocou outros personagens, ele deu um desfecho, né, essa árvore vai até o mar, cresce, fica gigante, porque o baobá é uma árvore, eu queria brincar com essa metáfora de uma árvore pequena que se torna grande, né, o baobá na África, ele é uma árvore gigantesca, né, e demorou quase 5 anos entre Barcelona e o livro ser publicado, então foi literalmente uma sementinha que cresceu. E o mais interessante, pelo que você está falando aí, parece que foi a ilustração antes do texto escrito. Sim. Foi isso? Quer dizer, você sim. fez o trajeto contrário, porque geralmente a gente pega esses trabalhos aí, você tem o autor que escreve um livro, como me parece aconteceu exatamente com a Tatiana, né? Sim, e você ilustra aquilo, o texto que já está escrito. Você fez justamente o contrário, então foi realmente uma obra mágica isso aí, né? Foi uma parceria muito legal, foi uma honra ter feito isso com o André, porque ele deu uma outra vida para minha história, né? Eu estava ali ainda tentando e ele realmente completou. Agora, você tem também um canal de animações, né, meu querido? Fala um pouquinho desse canal pra gente. Além de ilustrar, que já é uma paixão, ele tem um cunho de educação ambiental. Então, os criadores pegaram o folclore, que é domínio público, né? O Saci, a Curupira, a Caipora, mas a gente transformou isso num desenho animado e os episódios tratam bastante da natureza. Então, a gente usa os personagens para mostrar como proteger a natureza. Então, às vezes aparece um lenhador e aí vai lá, né, a Caipora dá um jeito nele, ou alguém que quer botar fogo na mata. Então, tudo que, digamos, de errado que o ser humano tenta fazer, a turma do folclore tenta ali corrigir e passar uma lição positiva, né, para as crianças. Ô Lucas, agora eu vejo que esse seu trabalho tem muito a ver com a educação, né? Porque para trabalhar com criança, com adolescente, com jovem, né? Você, exatamente, eu acho que esse é o seu público. Sim. Como é que tem sido a sua relação nesse período exatamente com esse público? Ou seja, inclusive com os professores, professoras, né? Que acredito devem consumir bastante esse seu trabalho em termos de levar essa sua produção para a sala de aula. Você tem algum dado, você tem alguma devolutiva nesse sentido? Quando a gente faz algum lançamento, quando a gente tem contato com as crianças ficam fascinadas pelas imagens, né? Então, elas se aglomeram, juntam, querem, né, conhecer. E eu trabalhei um tempo com livro didático, eu percebi isso, complementar o texto com imagens, né, tornar isso mais palatável, né, principalmente para as crianças, né, e transformar uma linguagem talvez muito dura. É o caso de Uma Tarde com Sabor de Histórias, né? A história de Ribeirão, você sabe bem, né? E a gente conseguir deixar mais acessível às crianças, colocar a avó, colocar desenhos, colocar um afeto, elas acabam absorvendo, né, o conteúdo de uma forma mais dinâmica, né? E eu sei que a Turma do Folclore tem entrado nas escolas, porque ela está no YouTube, então os professores têm utilizado em sala de aula. Isso, poxa, é muito gratificante. Eu fiz um bate-papo com uma escola e as crianças queriam perguntar, queriam saber como que eu crio. E eu fico feliz porque, de certa forma, isso inspira eles a criarem também, porque toda criança é criativa, né? Então, quando eles percebem que é possível ser isso profissionalmente, né, trabalhar com ilustração, ou com livros, ou com desenho animado, eu acho que isso, para eles, é um incentivo, né? Percebo, assim, que precisa ser muito imaginativo, né?
É verdade. Precisa dar asas à imaginação, né? Para poder fazer isso que você faz. É, né? Verdade. Aí fala um pouquinho, você realmente, às vezes, assim, antes de dormir, antes de chegar ao sono, você fica imaginando, você fica naquelas elucubrações assim, olha, eu vou fazer. Como é que, conta um pouquinho aí o pré-trabalho, antes de pegar o pincel, pegar a caneta. Tem muita imaginação por trás disso? Tem muito. Eu até brinco assim, minha cabeça não para, né? Quando eu tô parado, assim, fisicamente, minha cabeça continua pensando e criando. Eu acho que tem muito da percepção, então tudo que eu vejo, eu até brinco assim, a turma do folclore são minhas caminhadas pelas matas na região, então eu fico observando se eu vejo alguma coisa interessante, ou algum documentário, então a gente se alimenta, imagino, né, também quem escreve se alimenta de outros textos, eu me alimento de imagens, sejam reais ou sejam de outros desenhos animados, né? Então a gente tem que ficar alimentando a mente e a cabeça não para. Às vezes antes de dormir, no banho, às vezes a ideia vem no banho. Aí eu tenho alguns caderninhos, eu tenho um aqui, ó, a gente chama de sketchbook, né? Caderno de anotação, aí tem que parar, rabiscar. Porque senão vai embora. Senão a ideia vai embora. Vale a pena. Ô Lucas, está terminando aqui a nossa entrevista, mas a gente tem mais uma pergunta, meu querido, porque essa conversa está muito legal, está muito fofa essa nossa conversa hoje aqui. Eu queria saber o seguinte, e o retorno financeiro, né? Como é que é? Você tem trabalhado com essa visão também, acredito, né? E tem dado certo, tem tido um retorno legal, como é que é? Tem sim. Hoje em dia a internet ela é uma porta assim, maravilhosa. Então eu cheguei a trabalhar para os Estados Unidos, para São Paulo, a turma do folclore, os criadores são de São Paulo, né? Tem editoras, muitas, né, que estão em São Paulo. Então, essa coisa de você está em Ribeirão, você está limitado às empresas de Ribeirão. Pelo contrário, né? Você está no Brasil, você está conectado com o mundo todo, literalmente. Então, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer o que eu gosto e pagar as contas, assim, né? Viver bem, acho que... Ô, Lucas, foi muito boa essa nossa conversa aqui, meu querido. Nossa, eu não sei, ultimamente entrevistamos muita gente dessa área de desenho, de ilustração, de publicação de livros para crianças, para estudantes, né? Uhum. Que depende da ilustração. E eu acho que essa sua entrevista quase assim que fechou um ciclo aqui, né? Eu acho que deu uma coroada legal. Muito obrigado por ter vindo aí. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você. Legal, muito bom. E vamos contar aí de outras vezes também, porque a gente costuma chamar de novo o entrevistado, viu? Passa um tempo assim, não, deve ter coisa atual aí, tá lançando alguma coisa, algum trabalho novo, vem cá falar desse trabalho, né? Combinado. Então aproveito a oportunidade de deixar um convite. Eu vou lançar um livro que chama Bons Vizinhos, do autor André Luiz Oliveira, no dia 30 de novembro, na livraria Travessa, aqui do Ribeirão Shopping. A partir das 6h30, a gente vai ficar lá a noite toda. Então, quem puder comparecer, vai ser uma alegria ter vocês lá. Tá bom. Falou, Lucas. Um abração, um beijo, querido. Um abraço. Pra você. E aqui vamos encerrando mais um Conexões Ribeirão, né? O nosso papo aqui tão delicioso aqui com o nosso querido Lucas Busato, né? Você encontra lá no nosso blog essa entrevista e encontra as outras anteriores também. É só acessar lá, www.professorlages.com.br, né? Nos acompanha pelo YouTube, vai lá, se inscreve, bate o sininho para você ficar antenado aqui com a gente, aqui no Conexões, né? Agradeço mais uma vez ao Lucas, a todos que nos acompanharam. Um grande beijo, um grande abraço.